Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Meus queridos irmãos, eu quero complementar a todos com a paz do Senhor Jesus. Você está no canal Rascunho da EBD, eu sou o pastor Edivaldo Pereira e doravante estaremos comentando a lição de número 9, lição da classe dos jovens, lição de número 9. Como é sabido dos que já nos acompanham aí, nós gravamos 2 vídeos por semana, o vídeo da classe dos adultos e o vídeo da classe dos jovens, ou seja, nós comentamos a lição das revistas da CPAD, revista da Escola Bíblica Dominical, e nesta oportunidade estaremos comentando a lição de número 9, que tem como título Paulo censura a contenda entre os irmãos na igreja de Corintos, né? E o texto, a leitura, a revista no seu tema geral é o cuidar de Deus com o corpo de Cristo, lhe dando lições da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios para os nossos dias, né? Então a nossa revista, lição de número 9, Paulo censura a contenda entre os irmãos, né? Lição da classe dos jovens, né? Nós vamos ver aqui uma síntese importante, proposta aqui pelo comentarista, dizendo assim, devemos evitar as contendas judiciais entre os membros da igreja, pois o acerto amigável é melhor do que uma contenda jurídica, principalmente com o irmão de fé, né? Então, simples, mais objetiva. Não nosso texto aqui áureo diz assim, na verdade já realmente uma vez falta entre vós, tendes demandas uns contra os outros, né, para não sofreres antes das injustiças. Nós vamos observar que Paulo, na proposta aqui do capítulo 6, a leitura do texto base é capítulo 6, no versículo 1 até o versículo 6, mas na verdade vamos ler até o versículo 12, né, trabalhar essa temática aí até o versículo de número 12. E Paulo vai dizer assim, o primeiro vai dizer assim, ousa algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, ir ao juízo perante os injustos e não perante os santos? Paulo vai trabalhar esse texto, na sua maioria, retórica, perguntas retóricas sempre, constantemente. Então, nesse domingo, vamos ver que os membros da igreja em Corinto estavam levando uns aos outros. E não é só membros da igreja. Atualmente, o que tem de gente sendo processado por pastores processando irmãos processando pastores, é uma vergonha. Como já dizia o Boris Casoy, jornalista aí, renomado da TV brasileira. Tem sido uma vergonha, não é? E temos visto nas redes sociais que realmente a coisa está feia, né? Dentro dos âmbitos não só de pastores, mas também de membresia, né? Tem sido uma vergonha. Alguma coisa está errada, né? Deus é que não está errado, mas alguma coisa aí dentro dessa premissa, dessa questão, está errada. Por quê? Principalmente esse negócio de convenções tem sido um conflito gigantesco, um conflito atrás do outro, né? Em busca de poder e cadeiras mais destacada, né? Eu tenho algumas dificuldades de entender se Deus trabalha assim, né? Paulo vai ver a igreja de Corinto, os irmãos estavam levando o outro ao litígio, à justiça, né? Então nós preparamos aqui uma aula baseada nessa proposta que Paulo vai refutar de forma clara, objetiva e veemente essa questão aqui. Paulo refuta de forma muito contundente, né? O versículo 2 ele vai assim, não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Olha que ele vai trazendo aqui algumas coisas. Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, vós sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os santos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, se tiveres negócio em juízo pertencente a esta vida, pondes na cadeira aos que são de menos estima na igreja, para vos envergonhar, o digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre os seus irmãos.
mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isto é perante infiéis. Paulo prossegue o texto no versículo a seguir. Ele vai trazendo aí uma demanda muito consistente com respeito no capítulo 6, ele vai fazendo aí, trazendo de forma consistente a situação. Então, Paulo vai falar sobre a carnalidade, a imaturidade, as divisões, mas isso tem que ser resolvido no âmbito da igreja, não é? Então, dentro do escopo e dos rascunhos que eu preparei aqui para nós trabalharmos dentro da nossa dessa proposta, não é? Usei bastante também o comentário de Preben Wang, que ele vai elucidar de forma bem clara sobre essas demandas, não é? Aqui surgem as perguntas, né? A identidade cristã da igreja pode distinguir a identidade cristã da igreja, que distingue da identidade dos não cristãos, né? Os irmãos e membros da igreja não devem usar os meios seculares para resolver contenda entre os irmãos? Perguntas. O poder no tribunal do mundo pode significar vencer no tribunal do espírito? Riquezas e influência não devem ser usadas para resolver contendas na igreja? Muito bem. A resposta de tudo isso aqui é não, não é? Não. Essa é a resposta paulina, não é? Então, dessas perguntas. Alguns entre os irmãos coríntios estavam levando aí o povo às barras da lei, né? Paulo vai falar isso, né? Até no capítulo 7, capítulo 6, versículo 7 a 11, Paulo vai fazer essa alusão, não é? Quando ele vai dizer para os irmãos ter cuidado de não levar outro a juízo, não é? Paulo vai fazer essa proposta de forma muito objetiva, não é? E aí, dentro dessa questão, nós podemos ver os prejuízos que essas questões levam. Isso é escândalo, né? Escândalo que entre os ímpios, como a Bíblia chama de os infiéis, né? Ora, vai levar o irmão na justiça, crente levando crente na justiça, isso que Paulo estava tratando e repugnando. Paulo estava abominando, não é? Esse tipo de situação, porque não se devia levar o irmão a juízo, não é? E assim sucessivamente. Então, vamos trabalhar essa proposta aqui agora, para que possamos aí trazer mais esclarecimento, né? Na verdade, a lição o comentarista trouxe um escopo muito interessante, né? Mas sempre precisamos de mais esclarecimento. Então, o intuito do canal Rascunho da EBD é exatamente esse: trazer algumas particularidades dos textos propostos não só do texto, mas de todo o conteúdo da nossa lição, né? Da nossa lição. E assim sucessivamente. Então, vamos estar aprendendo aí essa demanda, certo? Vamos estar aprendendo essa demanda aí. Com certeza vai nos ajudar bastante na elucidação dessas questões, certo? Muito bem. Deixa eu me ver aqui, separar direitinho a lição. E assim sucessivamente. Vamos lá. Então, primeiro, Paulo reconhece que as contendas dos irmãos existiam. Paulo não negou isso, né? Um primeiro ponto de partida aqui podemos observar. Segundo, primeiro, nessa primeira questão, Paulo diz que quando surgiu contenda entre os irmãos, seja acertada entre a irmandade mesmo. Irmandade aqui é entre irmãos, entre seu irmão, não é? Entre os israelitas existia uma máxima pública que dizia assim: um estatuto que obriga todos os israelitas é que um israelita tem coisa quando um israelita tem coisa com outro, o processo não deve ser feito diante dos gentios. Então, isso era uma proposta dos judeus, né? Da igreja também não deve ser diferente, né?
da igreja não deve ser diferente. O segundo, a expressão tendo questão contra o irmão, ela é um paradigma action, que significa ter uma controvérsia, né? Quando tem uma controvérsia. Aí Paulo continua as perguntas retóricas. Ele vai lembrar aí que os santos iam ajudar no juízo final, ou seja, ele vai julgar, vocês vão julgar. Não lembra que vocês vão julgar os ímpios, né? Paulo vai fazer essa propositura, né? E ele vai dizer assim: não sabeis, ou seja, com verdade universalmente reconhecida pelo cristão, apesar de toda a sua glória e seu conhecimento, você deve estar agindo de forma contrária. Então, se os manuscritos mais antigos vai apresentar aí nesse texto, no versículo 2, que antes de, ou não sabeis, isto é uma surpresa, não sabeis vós, né? Então Paulo vai dizer: os santos serão julgados, isto é, governar, vocês vão governar, incluindo o julgamento com assessores de Cristo, julgar, isto é, reinar, não é? Vamos ver isso em Salmos 49, verso 14, Daniel 7, versículo 22, nós vamos ver também Daniel 22, versículo 27, também Apocalipse capítulo 2, versículo de número 26, nós vamos ver também Apocalipse 3, 21, Apocalipse 20, versículo 4. É uma distinção traçada aí pelos opositores capaz entre os santos que julga e governa o mundo e o que governa por eles, né? Então, como é entre os 12 apóstolos eleitos, enfim. Então, Paulo vai fazer essa observação: julgai por vós mesmos, ou seja, antes de ver as coisas, tem que resolver essas coisas mínimas, né? Resolver essas coisas pequenas, né? Não julgamos, não sabeis que julgaremos os anjos, quanto mais as coisas dessa vida. Então, julgaremos os anjos aqui, que saber os anjos maus. Nós que somos agora um espetáculo para os anjos, devemos julgar os anjos. Então, os santos se unirão para aprovar a sentença final de juízo sobre eles. Então, talvez também aí os anjos bons receberam o juízo com a aprovação dos santos honras maiores, né? E assim Paulo prossegue, né? Na sua caminhada de exortação, né? Ele levar o irmão a juízo é um motivo de escândalo para o mundo, no versículo 6, né? Então vamos julgar os anjos e as coisas dessa vida. Isso aí é uma palavra grega que é boitika, ou seja, coisas habituais, comum. Matinge, quer dizer infalível. Só essas palavras aparecem uma só vez. Essa palavra aparece uma só vez, que essa coisa é inevitável. Esses conflitos, Paulo já dizia que entre as pessoas era inevitável, inclusive entre os irmãos, não é? Então isso quer dizer, ele não negou que essa problemática, essas coisas, esse cisma iriam acontecer, só que deu também a direção de como resolver. Levar o irmão a juízo já é uma derrota. 1, 2, 3, levar o seu irmão a juízo, você já é um derrotado. Nós vemos isso constantemente acontecendo, não é? E o pior é que cai nas redes sociais e pronto, e vira uma balbúrdia. E não é mentira não, hein? Não é mentira. Não é mentira não. Nós podemos consultar, eu sou estudante de Direito, você pode consultar os processos e verificar que o negócio não é fácil não. E o processo que for extinto, processos que estão vigentes, até porque tem coisas que estão em sigilo de justiça, segredo de justiça, e outras estão pública, né? Então, se está público, eu posso ver e achar também, ok? Então, no versículo 6 diz: mas irmãos, vai a juízo contra outro irmão, isto perante incrédulos, né? O irmão vai a juízo contra o irmão, né? Nós vamos encontrar aí Gênesis 13, Gênesis 45, Neemias 5, Salmo 133, Atos 7, Filipenses 2, 1 João e capítulo 2 e 1 João capítulo 3, né? Perante incrédulo, ou seja, o crente de Corinto entregavam os seus conflitos para as questões de vida cotidiana com o preço de prioridade, né? Ou seja, há juízes de mediadores pagãos. Não querendo dizer que os juízes pagãos ali não tinham justiça, eles tinham, mas as coisas mínimas da igreja não precisava levar para questões desses juízes ímpios, né? Isso trazia escândalo, né? Como acontece hoje, traz muito escândalo, né?
Aí Paulo vai dizer, na verdade, já é grave perda para o fato de moverem ações um contra os outros, porque não aceitais seres justificados, por que aceitais o prejuízo? Então, por que não aceitais o prejuízo? É grave perda, ou seja, falta, derrota, né? Isso está na NVI, já vai apontando aí como derrota, né? Em vez disso, vós mesmos injustiçais, prejudicais isto aos irmãos. Ou não sabeis que os justos hão de herdar, que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os sexualmente morais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados e etc. Paulo vai trazendo aqui uma listagem de problemática, uma lista de problemas escabrosos aqui, que devemos ter cuidado e observar os ditames, os mandatos de Deus, para que possamos ter cuidado com esse tipo de situação, né? Paulo, quando trata disso, ele trata das demandas e seus problemas interpessoais, né? Paulo apresenta aí, na realidade, ele não oculta o problema, como eu já disse aqui inúmeras vezes, né? Mas sabemos que Deus está trabalhando e transformando gente complicada, gente torta, gente doente. Ele está transformando tudo isso em gente santa, pessoas santas. Então, é comum e é verdade isso, que nós decepcionamos as pessoas nos decepcionam. É comum que machucamos pessoas e pessoas nos machucam. É comum também que as tensões e as contendas sempre existiram dentro da igreja. Temos queixas uns contra os outros, conforme vamos ver isso em Colossenses capítulo 3, versículo número 13. Né? Nós vamos ver, a Bíblia vai apresentar contenda nos lares, e são várias, né? A saber, Caim e Abel, Esaú e Jacó, Absalão e Amon, Sara e Agar, enfim, são contendas que existiram na Bíblia, né? Nós vamos ver contenda entre nações também, né? Essas contendas, a contenda na igreja, nós vamos ver também, é um exemplo disso, nunca deixou de existir. Nós vamos ver a questão de Evódia e Sintique na igreja de Filipos, lá em Filipenses 4:2 vai trabalhar isso. Paulo e Barnabé eram dois líderes, mas também tiveram contenda um com o outro. Nós vamos ver isso no Atos capítulo 15, versículo 36 a 34. As consequências da contenda, né? Isso é um negócio escabroso, prejuízo, né? Nós vamos ver isso em 1 Coríntios capítulo 1, versículo de 1 a 6, que é a leitura proposta aqui na lição, né? As consequências. Primeiro, os crentes estavam dando um péssimo testemunho, né? O crente estava dando um péssimo testemunho. Segundo, os crentes levavam os seus problemas internos para fora da igreja, no capítulo 6, versículo 2 e 3. Terceiro, os crentes levavam as suas contendas para os tribunais do mundo. Estavam cometendo vários erros, estavam sendo envergonhados e apresentava falta de sabedoria, e que já era uma derrota para a igreja. Só em levar os irmãos a juízo já era uma derrota. Paulo apresenta aqui algumas fórmulas e algumas observações para que não erremos, para que cuidemos, e não para que seja solucionado esse tipo de problema. Então, a solução para o problema da contenda na igreja. Primeiro, Paulo diz evitar as contendas dentro da igreja. Segundo, ele aponta que se surgir as contendas, não levar para fora da igreja. Ele vai apontar também para buscar soluções em conselhos com os mais idôneos, com os mais sábios, né? Buscar conselho. E no quarta situação, ele vai apresentar também que dispor a sofrer, tem que dispor a sofrer o dano e exercer o perdão e a misericórdia, não é? Exercer o perdão e a misericórdia. Então, Paulo sempre ensinou para que fosse aplacada as iras, as agonias, as raivas, né? As raivas que pode acontecer dentro do âmbito cristão, não é? Como já dissemos, não negamos as questões, as problemáticas, mas temos sim como resolver isso sem levar as barras da lei, não é? Sem levar as barras da justiça, para que possa aí resolver entre nós mesmos, né? Perdoando, tendo misericórdia uns dos outros, né? As contendas dentro da igreja leva a igreja
para uma autoavaliação. Outra coisa importante, deve levar a igreja para uma autoavaliação, né? Então a igreja deve se preocupar com o futuro, ou seja, não sabeis que vocês vão julgar os anjos, que vocês vão julgar os ímpios. Então vamos pensar no futuro, do crédito que temos com Deus, para que possamos ser juízes, né, dos anjos também, contra os anjos. Os anjos aqui os anjos maus, né? Os anjos maus. E assim sucessivamente. Então precisamos ter cuidado com esse tipo de situação, para que não caiamos na armadilha, né? O comentarista vai trabalhar, ou seja, a nossa lição é dividida em tópicos. O primeiro tópico é o poder do julgamento da igreja local. O segundo tópico é a estrutura de funcionamento das igrejas cristãs nos tribunais romanos. E o terceiro tópico é conflitos e disputas podem comprometer a vida eterna com Deus, né? Nós podemos observar que o sistema jurídico atual, ele herdou muito do sistema social do Império Romano. Sim, isso é fato, não é? Os romanos, por exemplo, tiveram que desenvolver uma estrutura que atendesse aí a sociedade, que era nitidamente litigiosa, devido à complexidade de gestão de um império, por exemplo, que era tão abrangente. Então, nos universos jurídico romano, a prática da injustiça era comum. As decisões eram tomadas com o objetivo de favorecer os patronos ricos ou poderosos. E mudou? Não mudou, não. Continua a mesma coisa. Quem tem mais, chora menos, não é? É tanto que o sistema tributário praticamente mundial, as maiores empresas, as maiores fortunas pagam menos impostos. As menores empresas, que têm menos lucros, pagarão maiores impostos, não é? E assim sucessivamente. Então é um negócio meio injusto no contexto geral, só o sangue do cordeiro, né? Então algumas contendas eram simplesmente pretexto para vingar as ofensas, prossegue aí pessoas consideradas inimigas. Dessa forma, as questões precisavam ser intermediadas pelo sistema jurídico romano, que dava aí a palavra final na resolução de problemas. Todavia, a jurisprudência não era exercida com parcialidade pelos representantes da justiça romana. Então, pois a sociedade romana ficou conhecida por ser por ser corrupta e por ter comum a prática do suborno. Também não é mentira nos dias de hoje, principalmente no nosso sistema brasileiro. Tem sido um negócio absurdo, não é? Um negócio assim absurdo. Para quem estuda direito, não é? Você já tem que ficar esperto, porque o vade-mecum, por exemplo, vai mudar sempre, muda sempre. De repente surge uma coisa, uma CPI, um negócio assim, já se alterna alguma coisa, existe as emendas e etc. E tal, é muito complicado, né? Então precisamos estar estudando para que possamos assim estar interpretando a lei o tempo todo de forma coerente, correta, para não sermos injustos, né? E assim sucessivamente. Começa errado pelo preâmbulo da nossa Constituição. Todos são iguais perante a lei e tal, isso não procede, não procede, né? E assim sucessivamente. É complicado, mas é uma realidade, né? Se você abrir aí no Google e colocar Senado Federal, você vai na Constituição Federal, ou Senado, ou Câmara, enfim, você vai, ou STF, enfim, os órgãos competentes da República Federativa do Brasil. Você vai abrir na Constituição Federal, você tem lá toda a Constituição Federal, e no nosso preâmbulo vai dizer: nós, o povo brasileiro, aí vem lá artigos e incisos. O artigo 5º, por exemplo, artigo 5º, vai logo trabalhar essa proposta, né? E você vai ver que não é bem assim. Não é bem assim. Então, a organização da igreja local. Certamente, o modelo hierárquico do Império Romano influenciava na estrutura da igreja local. Contudo, a igreja jamais pode deixar levar pelo pensamento desse mundo, né? Era uma igreja cristã nova, com o modo de Corinto, ou seja, os conflitos e a busca dos direitos
institucionalizadas por Roma seriam inevitáveis. Então Paulo os exortou juntamente a respeito das contendas e disputas judiciais. O apóstolo trabalhava com o objetivo de ver a igreja santa, sem mácula, sem ruga, ou coisas assim, né? Então Paulo propõe um modelo de conciliação para a igreja cristã, a igreja local. Então a igreja de Corinto vivia constantemente em conflito, divisões, dissensões, casos de imoralidade. Nós já vimos isso em lições anteriores, né? Por isso o apóstolo nos exorta aí a viver uma vida de santidade e resolver as questões internas da própria comunidade. Então Paulo, ele defende que os membros da igreja eram competentes para tratar os problemas e fazer o julgamento justo diante ou diferente do que pertencia nos tribunais romanos. Então o apóstolo destaca que a igreja tem um papel de julgamento superior. Ele afirma que os mais desprezíveis dos membros teriam melhor condição de julgamento do que os poderosos juízes romanos. E isso eu concordo, isso é verdade, né? O segundo tópico da nossa lição vai nos apresentar o seguinte: a estrutura de funcionamento das igrejas cristãs dos tribunais romanos. Então o funcionamento da igreja era assim: a igreja de Corinto era organizada nas casas de alguns membros, né? E ela teve sua origem na casa de Justo, que ficava ao lado da sinagoga. A igreja, na sua grande maioria, era formada pelos pobres que viviam no cais do porto de Corinto, né? Então as famílias se reuniam geralmente nas casas de pessoas de melhor poder aquisitivo da comunidade, né? Então o poder de julgamento da igreja estava condicionado à prática da justiça, né? Condicionado à prática da justiça. Isso servia de conflito e rixas a serem levados a julgamento eram porque alguns continuavam tirando vantagem dos próprios irmãos da igreja. Isso não é diferente hoje. Uns ricos, outros pobres. Uns têm mais e outros têm menos, né? As viúvas continuam morando nas comunidades e dando seus dividendos, mas elas continuam morando na comunidade, né? É complicado. Então é um modelo de distribuição injusta, visto que o evangelho de Cristo tudo é compartilhado, né? Tudo é compartilhado, pelo menos é o que está escrito e é o que devia ser, né? O terceiro subtópico do segundo tópico diz assim: o modelo de funcionamento dos tribunais romanos nos dias de Paulo, não é? Os tribunais romanos possuíam jurisdição deliberada e deliberavam sobre o processo de envolver cidadãos romanos de todo o império. Em todo o Império Romano tinha como política respeitar a tradição local e as leis da terra dos povos dominados como forma de fortalecer e estabelecer a instabilidade social. Todavia, quanto às leis provinciais, entrava-se em conflito com as leis e costumes romanos. Podia-se ser feito aí o apelo aos tribunais. Neste caso, o imperador era a autoridade competente para tomar decisões final. Então, em Corinto, fora do governador, ficava no centro de dar agora a sua volta vários templos, várias estátuas de deuses pagãos, e conforme costumes daqueles dias, né? O terceiro tópico nos aponta assim: conflitos e disputas podem comprometer a vida eterna com Deus. Os injustos irão herdar o reino de Deus? Não irão herdar o reino de Deus. É o primeiro subtópico. Paulo se volta aí para as questões para os defraudadores dos irmãos, de adversários e perdas da vida eterna com Deus devido às suas injustiças e práticas e comportamento deles que não estavam coerentes com o povo, né, com o novo relacionamento que o cristão deve ter com Deus e seu próximo. O apóstolo estava se referindo àqueles que não se arrependem de suas práticas injustas, mas persistem em buscar os seus próprios interesses. Os membros que estavam defraudando os irmãos e levando aos tribunais de forma leviana, e poderia até ganhar a causa na justiça humana, mas poderia perder a vida eterna. Então Paulo vai trazer as observações que falamos logo no início aí do vídeo, não é? E trouxemos assim as observações, né? Irmãos fraudulentos igualmente são condenáveis
como os juízes injustos. Então, a reprimenda paulina é forte, ela vem de forma muito veemente e de forma contundente, reprovando toda a prática e todas essas abominações existentes ali, ok? O terceiro subtópico diz assim: disputas diante de juízes pagãos. O conflito e disputas internas estavam sendo levadas diante de juízes pagãos e não tinham aí o perfeito entendimento de como funcionava a organização da igreja. As tomadas de decisões desses juízes poderiam ter um impacto negativo e significativo nos relacionamentos internos da igreja, pois não teriam aí como base os princípios cristãos. No texto não fala quais eram os litígios que os irmãos estavam levando aos tribunais romanos, mas é possível que fossem questões irrelevantes e sem maiores implicações pessoais, inclusive com base nos princípios recebidos pelo cristianismo. Então isso era bobeira que eles estavam levando lá, e isso estava trazendo mal-estar para a igreja e com certeza sujando, manchando aí a conduta dos irmãos, e assim sucessivamente. Que Deus em Cristo nos abençoe, que o poder de Deus continue sobre a sua vida, que a boa mão de Deus continue vos guardando, e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir, onde estaremos comentando, a próxima aula, estaremos comentando se o corpo é membro do corpo de Cristo. Um abraço a todos, canal Rascunho da IBD, ensinando para transformar vidas.